Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você diariamente aqui na TV Farol os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Espero que esse programa tenha trazido para você grandes benefícios. Hoje estou tendo o prazer de receber a visita de um cirurgião geral, Dr. Álvaro Bulhões, que vai falar aqui de dois temas importantíssimos na vida da gente. O primeiro, gastrite aguda. Vamos passar o primeiro bloco do programa tratando exatamente disso. De que forma eu estou com aquela quentura e nada está indo bem, então tenho tomado vários remédios e só vai na contramão. Isso é muito importante debatermos, tá bom? E no segundo bloco, câncer coloretal. Minha gente, isso é muito importante. Ele conversando comigo, teve um aumento de quase 37% de câncer de intestino. Vamos debater tudo isso aqui no programa Neto Alto, que está apenas começando. A gente volta já. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o crédito do trabalhador para nossa gente trabalhar. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza em apenas um ano. O programa Daqui Pro Mundo. O cartão Escola 10. O programa Mais Água Alagoas. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Parcerias com o governo federal e municípios. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos, de dia, de noite. Faz. E sabe por que a gente faz tudo isso? Por você. Governo de Alagoas. Faz por você. Faz. Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer, como eu falei no preâmbulo do nosso programa, de receber o cirurgião geral, Dr. Álvaro Bulhões. Vem tratar de assuntos muito importantes na vida da gente. Doutor, quero agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço e, claro, já perguntando quem é Álvaro Bulhões da Silva Neto. Seja bem-vindo mais uma vez, nosso grande consultor da área médica. Neto, é sempre uma grande satisfação estar aqui no seu programa. Quero lhe parabenizar, agora você está na televisão Farol, aberta, Casa TV Nova. Farol, Casa Nova, então vai atingir um público maior. Isso é muito importante para o público alagoano. Neto, Álvaro Bulhões da Silva Neto, médico, cirurgião geral, especialidade de cirurgião do trauma, atua ainda muito na área de urgência e emergência, na assistência, também estou na parte de docência, não só na graduação como na pós-graduação também, instrutor de alguns cursos de chancela internacional. Isso me faz hoje viajar praticamente o Brasil inteiro e me dá um prazer enorme poder estar propalando sobre
a medicina, que eu digo que eu não sei ensinar, eu sei conversar sobre medicina, e isso me deixa muito à vontade em poder ajudar a passar algumas informações para o público e para os colegas, e mais ainda para os colegas mais jovens, que eu fico muito satisfeito quando a gente pode passar um pouco da nossa experiência para esses colegas e ajudar com que eles façam uma assistência mais adequada para os pacientes deles, atualmente e no futuro. Na última vez que nós tivemos um prazer de conhecer, né, de sentarmos para batermos um papo, foi logo após a Covid-19. E foi um momento muito forte nesse bate-papo no nosso programa, né, que, claro, ele passou várias experiências vividas durante a Covid-19, né, que até nós, né, nos emocionamos, né, choramos mesmo durante esse bate-papo, e está lá no YouTube, viu? Quem quiser dar uma olhada, dá um pulinho lá no YouTube que esse programa está lá. E aí, claro, depois de quase 2 anos e pouco, né, que você passa por aqui, eu queria saber como é que está o coração hoje do meu querido Álvaro Bulhões, essa pessoa tão humana que nasceu para cuidar do próximo. Então, Neto, aquela fase da pandemia, do Covid, uma fase muito difícil para todos nós que passamos, seja o profissional de saúde ou não profissional de saúde. E ainda há pouco tempo, ainda quando falava do Covid, eu ainda chegava a me emocionar por todas as histórias que eu vi, que eu ouvi, que eu presenciei, pude ajudar, ou que alguns colegas presenciaram e passaram para a gente. Foi um momento muito difícil para todos nós. E trouxe muitas histórias, deixou muitas cicatrizes, né? Mas também deixou muita experiência, muito ensinamento, e que a gente hoje trata os pacientes pós-pandemia com certeza, com muito mais humanização do que antes da pandemia. Se a pessoa profissionalmente, ele pode fazer o curso que for, né? Mas se durante um problema como a Covid-19, principalmente vocês, médicos, que estavam ali na atividade fim, né, de cara com o grande problema, porque o problema era para todos nós, né? Exato. Atividade meio e atividade fim, né? Se vocês passaram por isso e criaram esse fortalecimento profissional a partir daquele período, eu fico imaginando todos nós, seres humanos, né? De que forma a gente enxerga o próximo. E aí eu pergunto, existem situações no seu dia a dia que lhe faz remeter à Covid-19? Assim, porque vivenciamos momentos, principalmente você que é um cirurgião geral, né? Todo dia você está diante de várias situações. E aí eu falo do lado da contramão da medicina, o ser humano, né? Daquela pessoa que o senhor vai ali cuidar, ele está mais humano, doutor Álvaro? Então, Neto, a gente percebe que esse período, que eu gosto de chamar de período pandêmico, ele realmente modificou a humanidade, né? Então, houve uma aproximação desse momento que é a morte, que é um tabu para a nossa sociedade, principalmente uma sociedade de forte base religiosa, como é a sociedade brasileira, laica, né, mas de forte base religiosa. E isso trouxe com que todos nós tivéssemos aquela sensação de que aquela finitude, ou seja, a morte, ela está muito mais próxima do que a gente pensa. É verdade. E isso fez com que sentimentos, principalmente sentimentos fraternos, sentimentos de caridade, eles se aflorassem, né? E eu acho que isso se permaneceu. E a gente vê que o profissional, principalmente o profissional de saúde, ele hoje entende mais algumas situações, principalmente situações quando a gente entende por que aquela família está tão desesperada, que às vezes é uma situação que para nós parece ser simples, mas aquela família ela está com aquele temor da finitude, aquela situação de você entender a humanização do tratamento, você aprender a trabalhar a multidisciplinaridade no atendimento. Então tudo isso foi um aprendizado para todos nós. E nada é tão ruim que não possa ter um lado bom. É verdade. Né? É verdade. E realmente, aquele período de 2 anos que a gente teve, que foi terrível, não tem outro adjetivo, mas a gente deixou esse aprendizado, a gente conseguiu trabalhar algumas situações, como por exemplo, hoje a gente faz muita coisa online, o home office
fugindo um pouco da área de saúde, isso deixou um legado, né? Como Essas também descobertas, né, que a gente não tinha, né, antes. Exato. Então, a situação do estudo, a situação de ter uma comprovação, então tudo isso ficou mais aflorado, então para toda a população. E para o profissional de saúde, em todas as áreas, realmente isso foi muito mais hipertrofiado, né? O senhor que está lá também, como eu falo, né, toda a atividade fim, né, diariamente, escutando, né, sentindo o ser humano. O ser humano está se cuidando mais, doutor Álvaro? Ele está mais preocupado com a vida dele? Então, Neto, a gente... Porque antes da Covid era mais relaxado, né? Rapaz, vai no médico, depois vou. Não era assim, né? Não, isso ainda existe. Ainda está desse jeito. Ainda existe. Ainda está desse jeito. Principalmente nós homens, né? Porque eu gosto de brincar que quem traz o homem ao meu consultório é a mulher, né? Verdade. Então, normalmente... Eu mesmo sou terrível para ir pro médico. Pois é, normalmente a gente não vai buscar uma prevenção. Às vezes, na maioria das vezes, a gente vai buscar uma medicina curativa. Mas, assim, o interessante é que você vê uma busca de uma vida mais saudável. Então, você observa o pessoal praticando mais atividade física, você observa o pessoal buscando uma alimentação mais saudável, você observa que a maioria da população hoje ingere menos álcool. A gente observa que praticamente o tabagismo está proscrito, mas apesar de que a gente hoje tem uma coisa que para mim é criminosa, que é aqueles cigarros eletrônicos. Então, toda essa situação é uma situação cultural da nossa sociedade, e a sociedade latina, principalmente o brasileiro, e principalmente nós que moramos em litoral, a gente por si só já tem uma habitualidade de uma vida um pouco mais saudável, mais ao ar livre. A gente vai mais à praia, a gente busca mais estar perto da natureza. Então isso faz com que a gente tenha uma vida mais saudável. Por outro lado, o estresse do dia a dia nos traz o quê? As doenças psiquiátricas, né? Verdade. Então hoje o índice de ansiedade, índice de depressão, né? Alguns distúrbios que não eram subdiagnosticados e hoje são mais diagnosticados, como o transtorno, o famoso TDAH, né? Então tudo isso está também trazendo com que hoje a gente tenha um outro foco, não só no foco físico, mas no foco mental também. O senhor trouxe para a gente 2 temas super importantes para que a gente possa debater aqui com os telespectadores aqui da TV Farol, e eu achei fantástico. Um dele, nosso primeiro bloco, gente, a gente vai tratar sobre gastrite aguda. E no segundo bloco, claro, você não vai perder, vamos falar de câncer coloretal. Muito importante isso na vida da gente. Como eu falei no começo do programa, quase 37% de aumento de câncer coloretal. Mas como eu falei sobre gastrite aguda e o senhor falou em cigarro eletrônico, né, aquela pessoa que... É impossível falar de gastrite aguda sem falar de cigarro ou cigarro eletrônico. Mas aproveitando até para ajudar a você que está nesse momento nos assistindo e que gosta de fumar um cigarrinho e acha que o cigarro eletrônico vai substituir o cigarro normal, é mais venenoso, porque ambos são venenosos, né? O que dizer do cigarro eletrônico? Seria uma bomba? Antes ele fumava um cigarro, hoje ele está fumando uma bomba. Seria mais ou menos essa a explicação? Neto, se a gente for olhar do ponto de vista geral, sim, eu concordaria com você. A gente não tem ideia hoje, não tem estudos, ou seja, não tem papers, não tem tanta literatura para que a gente tenha uma ideia das sequelas a longo prazo do cigarro eletrônico. É uma situação tanto quanto nova, né? Então, mais ou menos, acho que faz 10 anos no máximo que ele se popularizou. Apesar de que eu me lembro que em 97, em torno de 2004, 2005, numa viagem ao exterior, eu já tinha visto o cigarro eletrônico. Como eles diziam que fume em ambientes fechados, ele falava sobre isso. E dizia que usava vapor d'água para você ter aquela sensação da fumaça, né? De você aspirar a fumaça. E hoje você vê esses cigarros eletrônicos, onde você coloca muitas vezes umas essências, algumas coisas para poder saporificar, e você tem
os vapers, você tem aqueles mais fininhos que agora eu esqueci Eu o não nome. posso nem lhe ajudar, que eu não Então, sei pra onde vai, não você vou está numa festa, passa um pessoal vendendo, né? É. Como se fosse um eletrônico, uma coisa normal. E o índice de fibrose pulmonar, o índice de câncer, o índice de lesões coronarianas, lesões cardíacas, isso a gente não pode ainda identificar nem quantificar. Mas a gente sabe que está se usando, como você bem usou, uma bomba, né? E é uma bomba relógio, que explode e quando explode é catastrófica. Na realidade, eu digo sempre o seguinte, você está se enganando. É melhor não, é pior. Né? Mas se é para mudar para o cigarro eletrônico, ficasse no seu cigarrinho mesmo escondido, sem aperrear ninguém. Mas realmente pense 2 vezes, você que está nos assistindo, do que você está fazendo na sua vida. Né? Acha que pegar um negocinho eletrônico e puxar, você está fazendo um grande bem à sua saúde, você está fazendo um grande mal. Né? Como o nosso querido doutor Álvaro passou aqui para a gente, né? A quantidade de problemas pulmonares que ele tem recebido. Isso só o dia a dia. Isso aí vai ser outro programa que a gente vai recebê-lo aqui para falar sobre esse assunto. Mas por que eu tratei desse assunto? Porque falar em gastrite aguda. O que é uma gastrite? Depois a gente vai falar sobre a gastrite aguda. O que é uma gastrite, doutor Álvaro? Então, Neto, o nosso estômago, que aí vem o nome gastrite, vem do estômago, ele tem em sua parte interna uma mucosa. Essa mucosa, ela quando se inflama, ela recebe o nome de gastrite. A terminação "ite" é para toda doença inflamatória. Então a gastrite, ela é uma inflamação da mucosa gástrica. Por alguma alteração, ou por aumento de suco gástrico, ou por uso de anti-inflamatórios, próprio uso do cigarro, alimentações irritantes, há uma perda do muco protetor nessa camada e essa camada ela tende a ser agredida e, por reações histológicas, formar essa inflamação. No caso, a ausência de exercício também é um grande responsável também por essas inflamações? E o exercício é um remédio para tudo, né, doutor? Mas assim, a atividade física em relação à gastrite, ela não está tão associada, sabe? A gente tem atletas que podem ter gastrite, sem dúvida. Então não tem tanta relação a falta de atividade física com a gastrite. O álcool. O cara que gosta de tomar a sua cachaçinha, todo final de semana tá lá, 1 litro de uísque e 3 caixas de cerveja. Aí na segunda-feira, rapaz, tu tem aí omeprazol, né, assim, né? Você tem aí um Sorrisal. Esse tem, né? O álcool, ele está como uma das 3 maiores substâncias irritantes da mucosa gástrica. Caramba! Né? E está relacionado também à quantidade, né? Então, às vezes você não é um bebedor costumaz, ou seja, você não bebe todo dia, mas no final de semana teve uma festa, você exagerou, né? Não tanto como esse que você falou aí, 1 litro de uísque e 3 caixas de cerveja, misericórdia. Então, é violento esse. Aí, então, esse é profissional. a quantidade de álcool ingerida, sim, ela tem uma relação em ser um fator irritante da mucosa gástrica. E aí, ela vai causar, sim, uma inflamação dessa mucosa. E aí, no caso, quais são os fatores? Quando é que eu posso dizer, rapaz, eu vou no doutor Álvaro, porque a coisa aqui não está aguentando. Parece que aquela panela de pressão, aquela coisa quente, né, que você... Porque tem a gastrite, que você pode, né, resolver com um remédio. E tem aquela que não tem jeito, você pode tomar o que for, ela não passa de jeito nenhum. Não seria isso? Quando é que eu devo procurar um médico, porque a minha já está num nível lá em cima? Então, vamos voltar um pouco na situação. A gastrite, ela é considerada uma doença dispéptica. E o que é uma doença dispéptica? A doença dispéptica são doenças que causam alterações, principalmente na digestão. Quando é que você vai precisar procurar um profissional que haja ou atue com o sistema digestivo ou digestório? Quando você tem alguns sinais e sintomas próprios. Por exemplo, o mais comum e o que mais o paciente consegue relatar para o profissional é a famosa azia. Então é aquele queimou na região epigástrica, popularmente conhecida como boca do estômago, né? Isso.
que o paciente sempre tem aquele queimou, aquela sensação de fome, aí ele come, passa, depois que vai e volta tem aquela sensação de fome, e aí vem a dor. A dor a gente chama de epigastralgia, então é a dor na região epigástrica. Outra coisa que a gente pode ter também, o paciente relata muito para a gente, é aquela sensação de comer pouco, mas está com aquela sensação sempre do estômago cheio, né? Então a gente vai ter também esse sintoma ou sinal que vai acometer e que a gente vai ter que dar o diagnóstico da doença dispéptica. Aí vem a gastrite, porque quando a gente fala gastrite, Neto, a gente tem que lembrar que eu estou falando assim de um grande grupo de doença, certo? Então, para que eu possa dar um diagnóstico preciso de uma gastrite, eu vou ter que fazer um exame, que é o exame endoscópico, a endoscopia digestiva alta, com uma biópsia da mucosa gástrica. E essa biópsia da mucosa gástrica ela vai me definir que tipo de gastrite esse paciente tem. Se é uma gastrite aguda, se é uma gastrite crônica, se é uma gastrite ativa, se é uma gastrite inativa, e ela que vai me dar essa situação. Na própria endoscopia eu já posso dar um diagnóstico, que é um diagnóstico endoscópico. Então, através de alterações da coloração dessa mucosa, eu posso já botar na endoscopia, ou os endoscopistas colocam, que ele pode ter uma pangastrite, que é uma gastrite que acomete mais de um segmento do estômago, ou uma gastrite de corpo, uma gastrite de antro, né? E algum erosiva, enantemática, que são termos endoscópicos que não adianta também a gente se aprofundar muito aqui. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico basicamente da gastrite, um diagnóstico basicamente histológico, né, para poder dizer. Agora, quando o paciente chega com esses sinais e sintomas, eu vou ter uma doença dispéptica que eu preciso tratar. Aí vem uma evolução dessa gastrite. Que evolução é essa? Que é muito mais grave, que é da úlcera. Que eu posso ter a úlcera gástrica, como eu posso ter a úlcera duodenal. Que é justamente uma lesão nessa mucosa que vai seguindo um aprofundamento dessa camada, trazendo assim uma ferida nessa mucosa. As causas principais que nós temos hoje é o H. pylori, que é uma bactéria, que foi descoberta em 1982, inclusive deu o prêmio Nobel para os seus descobridores, e o uso de anti-inflamatórios não esteroides ou anti-inflamatórios não hormonais. O famoso, tô com uma dor aqui no ombro, vou tomar um anti-inflamatóriozinho, vou tomar um... Sem prescrição médica. Médica, né? E que... É o médico caseiro. Pois é, então, toma o remedinho fulano de tal, toma o remedinho beltrano, toma o remedinho tal, aí toma o diclofenaco, Ixi, né? Maria. Posso falar de diclofenaco porque não é marca, pode. Diclofenaco. E acaba que esse paciente, ele se automedica, e a gente usa e vê pessoas que não podem usar anti-inflamatório. Então, por exemplo, idosos não devem usar anti-inflamatório. Pessoas com problemas renais não podem usar de jeito nenhum anti-inflamatório. Pessoas com problemas hepáticos, de jeito nenhum anti-inflamatório. Então, toda e qualquer medicação, ela precisa ser prescrita por um médico. E o que é que acontece? O nome da medicação a gente também chama de droga, não é à toa. Porque de um remédio para um veneno... É bom para uma coisa, mas é ruim para outra, né? De um remédio para um veneno, basta errar a dose. É verdade. Né? Então, essas automedicações, elas podem ocorrer. Existe um evento que aí é um evento agudo, cirúrgico, que é a úlcera perfurada. E é quando essa úlcera ela aprofunda tanto que ela vence todas as camadas do estômago ou do duodeno. Então, mucosa, muscular, submucosa, muscular, serosa, perfura e faz com que o ácido gástrico caia na cavidade peritoneal. E muitas vezes, quando chega no pronto-socorro, no HGE, no PA do hospital privado, quando a gente vai colher a história do paciente, eu estou usando anti-inflamatório há 10 dias, eu estou usando anti-inflamatório há não sei quantos dias, eu estou usando... Quem prescreveu? Não, eu tomo por conta própria. Conversei com a minha vizinha, ela disse que era boa. Pois é, não é isso? Né? Exatamente. E tem pessoas também, doutor, e é até bom, a gente está fazendo esse debate, né, em relação à gastrite, principalmente a aguda, pessoas que o problema dele é psicológico. Assim, ele tem um problema no trabalho e aí tem alguns que vai para o intestino, outro estoura aqui os lábios e outro vai para a gastrite, né, como o senhor falou.
isso também não deixa de ser, né, um tratamento psicológico também, um remédiozinho para desacelerar, isso também pode ajudar também, né? Não, exato. A gente tem as somatizações. O que são somatizações? São situações relacionadas ao seu psicológico que vão desencadear sinais e sintomas físicos. A gente tem que lembrar que nosso organismo ele é uma usina físico-química. Então a gente tem todas as reações hormonais, reações químicas, reações físicas e que muitas vezes algumas alterações psicológicas elas podem trazer alteração nessas reações. Por exemplo, ouve-se muito falar sobre a gastrite nervosa, né? Todo mundo, o que é uma gastrite nervosa? É uma gastrite nervosa. O que é a gastrite nervosa? A gastrite nervosa nada mais é do que o seu índice de estresse, o seu organismo se preparando para responder àquele estresse. Quando a gente está estressado, lá na nossa origem, quando a gente ainda morava nas cavernas, que a gente ainda tinha medo de barulho, tinha medo do escuro, tinha medo do trovão, que a gente veio trazendo tudo isso até hoje, né? O que acontece? O que acontecia? O meu estresse era o quê? Era não ser morto. É verdade. Não é verdade? É verdade. E quando eu tinha esse estresse, o que eu precisava? Eu precisava estar preparado para fugir. Qual era a primeira coisa que eu precisava fazer? Era esvaziar o meu estômago. Quem esvaziava o meu estômago? O ácido gástrico, que ajudava na digestão. Então, essa memória a gente ainda tem, evolutiva, memória evolutiva. E o que acontece? Você se prepara no estresse para fugir. A gente não vai fugir de qualquer estresse, evidente, hoje, né? Claro. Então, mas você se prepara para isso. Sua pupila se dilata ou se contrai, seu pelo se ouriça. Então, tudo isso está você se preparando ou para fugir ou para ir para a luta, para vencer esse estresse. Se você já tem uma mucosa gástrica afetada por uma falta desse muco, já que ela tem uma gastrite crônica inativa, e você aumenta essa produção de ácido clorídrico, o que acontece? Agressão maior à sua mucosa. E aí vem uma inflamação aguda. E aí vem os sintomas dispépticos. E que se vocês não cuidarem, vocês de casa, pode desencadear em quê? Num câncer pesado. Eu falei alguma bobagem? Se você não cuidar realmente da forma que tem que ser, doutor? As agressões elas podem trazer algumas lesões crônicas, essas lesões crônicas ulcerativas, que podem ter alterações por sempre estar precisando cicatrizar, sempre estar precisando renovar a célula para melhorar aquela região. Uma alteração mitótica, que é uma alteração de divisão e de aumento dessas células, podendo trazer uma patologia neoplásica. Vamos brindar a sua vinda aqui no nosso programa. Tá vendo o café da Carajás ali? Vamos tomar um cafezinho? Com certeza. Pessoal, um bate-papo maravilhoso. Eu adoro receber esse cirurgião geral. Ele realmente fala com muito gabarito, muita experiência. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa Correria e o crédito do trabalhador para nossa gente trabalhar. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz! Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! O programa Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza em apenas um ano. Faz! O programa Daqui Pro Mundo. Faz! O cartão Escola 10. Faz! O programa Mais Água Alagoas. Faz! Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Parcerias com o governo federal e municípios. Faz!
Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o quarto estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos, de dia, de noite. Faz. E sabe por que a gente faz tudo isso? Por você. Governo de Alagoas. Faz por você. Faz. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber o cirurgião geral, Dr. Álvaro Bulhões, veio aqui passar um pouco da sua experiência. No primeiro bloco nós tratamos exatamente da gastrite crônica, aquela pesada. E agora vamos falar de câncer coloretal, um assunto muito sério, gente, muito sério mesmo. Mas antes de chegarmos a esse assunto, eu tenho aqui o Momento Business, que é um momento que a gente também trata daquele empresário que está devagar, cabisbaixo, nada está indo bem na vida dele, enfim. E aí vem o meu querido Cláudio Santos, da Next Opinion, dá exatamente uma palavra de conforto. A gente vai agora, produção, para o Momento Business e a gente volta já já. Por gentileza. Valeu, Neto. Esse é o nosso Momento Business. Então hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que todo gestor, todo CEO, todo dono, todo empresário, todo cara, todo chefe que está ali tomando conta de uma equipe, ele sente dificuldade, principalmente quando ele é empreendedor de início, que é delegação de competências. Delegar competência nunca é fácil, sabe por quê? Porque geralmente a gente tem muito apego no que faz. E pior, geralmente a gente quer que as pessoas façam exatamente como a gente faz. Então, delegar uma habilidade, ela é essencial para o seu próximo passo do negócio. Porque se você não delegar, você não consegue crescer. Porque senão você vai, no lugar de personalizar o negócio ao seu cliente, você vai personificar em você o seu negócio com o cliente. Então imagina se todo cliente só me quisesse em todo o projeto dele, era impossível. Então imagina que a gente hoje está em 6 países, e nesses 6 países eu teria que estar presencialmente em cada um dos projetos. Imagine quantos projetos a gente teria, imagine quantas coisas seriam impossíveis a gente fazer. Então, trazendo isso para o mundo do dia a dia, imagina se você tem uma loja e você quer ser o caixa, o vendedor, o cara da embalagem, o cara do... Você quer fazer tudo. Ah, mas porque as pessoas não fazem do jeito que eu quero? Cara, isso é porque você não está delegando claramente o que você quer. Então, cria um processo onde você vai criar o modelo das ações, delega, porque assim, qual é o problema da gente delegar? Geralmente a gente não sabe dizer o que quer, a gente sabe fazer. Então, se você começa a ter o hábito de documentar o que você faz, conhecendo o que você realiza, você começa a ter um modelo para que você possa replicar. Então deixa dessa mania de querer ser o dono da verdade e o dono do negócio e só você fazer, e principalmente de procurar você para contratar, que você não vai conseguir, e leva essa ideia de você contratar as pessoas e entregar a elas as competências necessárias para que seu negócio cresça. Então, você como líder tem que aprender a delegar, aprender a cobrar e ser claro nessa delegação e nas métricas que você quer que a pessoa cumpra. Ah, eu quero, vou delegar minha equipe de vendas, então eu tenho que dizer o que eles têm que vender, para quem eles têm que vender, como eles vão ter que vender e quanto ele tem que vender. Então, tudo isso tem que ficar claro, documentado, para que as pessoas entendam e que esse processo possa ser medido. E aí você pode trazer resultados e de maneira nenhuma isso vai sair da expectativa do teu negócio e muito menos te roubar
um negócio. Então, assim, delega, divide tarefa, sai do operacional, sai do 100% operacional, sem esquecê-lo, logicamente, porque você tem que zelar pela entrega, pelo que o seu cliente recebe, e traz isso, porque uma delegação bem-sucedida, ela cria um ambiente muito, mas muito favorável a tudo aquilo que a gente vai conversando, que é de engajamento de time, de promover oportunidade e retenção de talento. Então, segue daí, Neto, nesse Momento Business. Aí está, pessoal, Momento Business com meu querido Cláudio Santos. Lembrando que esse quadro tem o apoio cultural do Sebrae e também da Carajás. Meu querido doutor Álvaro Bulhões, vamos falar de um assunto muito importante. Você de casa que vai no banheiro e, claro, todo mundo quando se levanta olha para as fezes, é normal. E aí está aquele mundaréu de sangue, aí fala, não, é hemorroida, depois eu vou no médico. É hemorroida, eu falo isso que aconteceu isso comigo, né? E esse assunto, eu há 20 anos, gente, eu cuido de uma retrocolite ulcerativa pesada, mas graças a Deus eu estou muito bem, por sinal, e esse assunto eu preciso trazer para dividir com vocês, né? Eu queria começar esse segundo bloco, doutor, já perguntando o que é uma colite ulcerativa, ou algo que seja, porque tem a retrocolite ulcerativa, não é isso? Tem a diverticulite, então assim, são tudo inflamações dentro do intestino. Passa pra gente uma radiografia do que seria isso. Então, Neto, esse assunto é um assunto muito interessante, que é justamente as patologias dos intestinos. A gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de intestino delgado e intestino grosso, certo? Nós temos um grande grupo de doenças que nós chamamos de doenças inflamatórias intestinais, ou DII, como nós chamamos. Essas doenças inflamatórias intestinais estão justamente enquadradas a retocolite, a colite, que pode ser ulcerativa ou não, a doença de Crohn, que é um outro tipo de doença também, e que elas causam lesões na mucosa intestinal. São patologias, como a gente falou no bloco anterior, que estão relacionadas também com não só a imunologia do paciente, ou seja, que esse paciente ele tenha a sua imunidade rebaixada por alguma situação, como também relacionadas ao estresse, principalmente a doença de Crohn, né? Do ponto de vista da diverticulite, a diverticulite é uma inflamação de um outro tipo de doença intestinal, que são a doença diverticular. A doença diverticular ela pode ocorrer em qualquer segmento do tubo digestivo ou digestório, mas ela está mais comumente localizada no intestino grosso, principalmente no intestino grosso esquerdo ou no cólon descendente, como a gente chama, e sigmoide. E o que é que acontece? É um estresse na parede do intestino, que ele forma pequenos saquinhos ou sáculos, como a gente chama, que nem todas as mucosas, nem todas as camadas do intestino, elas estão acometidas, mas que formam orifícios na parede desse intestino. Isso pode causar uma obstrução e essa obstrução causar essa inflamação. Isso ocorre de forma até certo ponto frequente e está muito relacionado, no caso da doença diverticular com a diverticulite, em relação à alimentação, principalmente alimentos que deixam resíduos, como semente, bagaço e etc. No caso, a alimentação é o preponderante, eu diria que é o carro-chefe para que ele venha a ter uma boa qualidade de vida? Com certeza, já diz aquele ditado, né? O homem é o que come, verdade, né? Verdade. Então, o que a gente causa ao nosso organismo ao nos alimentar pode trazer doenças graves, inclusive a neoplasia de cólon, né? Que está muito relacionada hoje, a gente tem alguns estudos comprovando que o exagero de carne vermelha e também o exagero de alimentação com embutidos. Eu sempre gosto de usar a palavra exagero, sabe, Neto? Não, mas tem que ser a linguagem aqui para o pessoal de casa, esses parceiros que estão todo dia com a gente, ela tem que ser essa. Não, mas eu gosto, acho bacana isso, eu acho bacana. Eu gosto de usar o exagero porque a gente não vai se privar de tudo, É verdade. né? A gente tem que sempre se alimentar com moderação
a gente tem que ter aquelas escolhas, a gente tem que ter, dentro do nosso possível, da nossa situação, da nossa capacidade, uma variedade, né? Que a gente tem que lembrar que a gente tem uma sociedade muito heterogênea e a gente precisa ver a capacidade de cada pessoa para ter essa variedade, mas a gente precisa ter uma variedade. Por isso que eu falo exagero, aquele cara que come churrasco todo dia, aquele cara que está numa churrascaria todo dia, aquele cara que adora comer embutido, ou seja, mortadela, linguiça, fiambre, tudo aquilo que a gente sabe que é embutido. Então, essas pessoas, elas têm uma tendência maior a desenvolver um quadro neoplásico de cólon. No caso, doutor, quando é que o cidadão pode já perceber que existe uma anomalia, né? Que a atividade dele normal, pode entrar, Betânia, pode entrar. A atividade normal dele já não está dando, assim, algo está fora do contexto, né? Ele está indo no banheiro e aí já está vendo presença de sangue, né, dentro do sanitário, das fezes, e muitas vezes ele não está tendo ainda aquela reação, né? E aí de repente vai começar a ter uma febre. Eu estou falando isso porque eu relatei para vocês que eu tenho esse problema, né? E aí, claro, o meu problema pode ser diferente de vocês, né? O que dizer para aquela pessoa que, né, que acenda aquela luz vermelha, epa, aqui está na hora de eu procurar um médico. Quando é que o paciente enxerga que ali está na hora de procurar um médico? Porque eu me lembro que para mim a febre era uma constante. Era febre de manhã, de tarde, de noite, indisposição imensa. Então, assim, ali foi o carro-chefe que eu cheguei para minha esposa e digo, preciso ir a um médico. Esse momento que você não está mais se sentindo tão bem, é o momento de procurar, no caso, um médico para fazer, claro, um raio-x? Então, Neto, o que a gente precisa observar? Primeiro, nós precisamos nos conhecer. O que é que eu me conheço? Qual é o meu hábito intestinal? Eu estou com uma alteração crônica no meu hábito intestinal. Eu evacuava todos os dias. Como o pessoal diz, eu sou um reloginho, né? Então, eu comecei a ter uma constipação que eu não tinha. Eu comecei a ter uma diarreia que eu não tinha. Sangramento nas fezes, que nem sempre é aquele sangramento que suja a bacia sanitária, isso, entendeu? Mas às vezes você observa as fezes com um raio de sangue, às vezes você observa aqueles gotejamentos de sangue na bacia sanitária, né? As suas fezes, além de mudar de consistência, mudaram de cor, né? Muco, então, caso, né? A presença de muco, como você está lembrando bem, então tudo isso faz com que você tenha que procurar um profissional de saúde. Mas eu já tenho que ir para o especialista? Necessariamente não. Você pode sim procurar um generalista, tá? Quem não tem acesso a uma medicina privada pode ir na sua unidade básica, procurar o seu médico da área, né, para poder ele avaliar você. Existe um tipo de exame, que é um exame de certa forma simples, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que pode levantar muita lebre para que você venha para um exame mais específico, que nesse caso é a colonoscopia, que é um exame endoscópico do intestino grosso e de um pequeno segmento ainda do intestino delgado. Muito bom que você falou, doutor. Vamos passar um vídeo. Pessoal, vocês vão assistir agora um vídeo dentro do que ele acabou de falar, né? Muita gente, colonoscopia, eu vou fazer uma cirurgia, né? Ela leva exatamente, mas tem anestesia. A gente vai passar agora para vocês, o doutor Álvaro trouxe para a gente um vídeo, né, que vai retratar mais ou menos a facilidade, né, exatamente desse exame tão importante na sua vida, que é a colonoscopia. Por gentileza, produção.
Aí está, pessoal, um pouco do que é a colonoscopia e muita gente foge, tem medo, acha que é uma cirurgia. Pelo que nós vimos no vídeo, doutor, é um exame muito rápido, né? E ao mesmo tempo muito eficaz, não é isso? Exatamente, Neto. Ele é um exame extremamente eficaz. Por quê? Ele consegue ver a luz do intestino, ver lesões intraluminares, como a gente chama, como também pode ter ideias de lesões extraluminares. Evidentemente, ele não consegue ver a luz do intestino que está intracavitária do abdômen, mas ele pode ter ideia de estenoses, de algumas situações que causam alterações extraluminares no intestino. E como ele é feito? É sob anestesia, acompanhado por um anestesista, um exame seguro, existe uma anamnese prévia, existe uma avaliação pré-anestésica. O paciente ele está sob toda a segurança anestésica de via aérea, hemodinâmica, cardíaca, e é feito através de um aparelho. Esse aparelho tem em torno de 1,80 m, em torno de 1 centímetro de diâmetro, pelo reto, onde ele vê todo o intestino, como vocês viram, de forma, como a gente chama, retrógrada. Ou seja, ele vai ver do reto e vai subindo. Então, reto, sigmoide, colo descendente, colo transverso, colo ascendente e uma porçãozinha do ilho terminal, que a gente consegue ver uma válvula, que a gente chama de válvula iliocecal, e a gente consegue ver alguns centímetros do ilho terminal. E esse exame ele é importantíssimo, porque além de eu ver, eu posso fazer diagnóstico, que a gente chama de propedêutica, como também eu posso fazer terapêutica. Então eu posso tirar pólipos, eu posso tirar lesões elevadas, eu posso tirar regiões de mucosa suspeitas ou afetadas, que a gente chama de mucosectomia. A gente pode fazer algumas situações de biópsias e, evidentemente, é o diagnóstico padrão ouro para as lesões neoplásicas. E aí, falando em lesão neoplásica, o famoso câncer de colo retal, né, é um exame que, para você que está assistindo esse programa agora, é a melhor coisa do mundo. Porque o câncer coloretal, ele no início, né, do processo, ele fica mais fácil de curar, não é isso, doutor? Com certeza. E a gente às vezes pega o paciente com um pólipo. Esse pólipo é ressecado, ele vem dando uma lesão suspeita ou uma lesão pré-maligna, e esse paciente vai sendo acompanhado, e aí é um tratamento preventivo, ou seja, a gente consegue pegar esse paciente de uma forma inicial. E a neoplasia tem isso, pessoal. Se você consegue pegar ela de uma forma precoce, o sucesso terapêutico é imenso. Então, quanto mais cedo eu consigo pegar essa patologia, melhor para o paciente. Um fato que é muito danoso para o paciente, quando a neoplasia de colo, quando o tumor de colo causa uma obstrução, que já é um tumor avançado, que muitas vezes já tem metástase, e a gente pega aquele paciente para fazer uma cirurgia paliativa, um desvio de trânsito, só para desobstruir esse paciente e tentar, através de tratamentos associados, a gente poder melhorar a qualidade de vida desse paciente. Isso é importante, até dividindo com o pessoal de casa. Gente, olha, esse assunto é um assunto que eu diria raramente vocês veem nos programas aqui do nosso estado. É um assunto que traz para você um grande benefício. Você detectou fezes, sangue nas fezes, como o nosso querido Dr. Álvaro acabou de relatar, imediatamente. Não tenha vergonha de tratar desse assunto. É um assunto, esse assunto é vida, né? É vida. Como o senhor mesmo acabou de falar aqui no intervalo. É um assunto que é vida. A gente está trazendo para você um assunto muito forte. Né? Não, câncer coloretal, não tem problema. Teve sangue nas fezes, procurou o médico, detectou alguma coisinha, já se operou, está zerado. Agora, quando não, amanhã eu vou no médico, aí vai aumentando. Amanhã depois eu vou, aí vem a febre, vem o muco, juntamente com as fezes. Os problemas, no primeiro bloco nós falamos da gastrite, e tem pessoas também que diante do quadro de tanto problema no trabalho, não tiram tempo para ele, para a família, para dar um abraço no filho, para dizer eu te amo à esposa, para ir a uma missa. Cara, desacelera essa vida, não vale a pena. Essas pessoas, ela tem a menor chance de ter
essa doença tão chata, né? Que a doença intestinal, todas elas são chatas, né? Eu acho que está na hora da gente dar um recado pro pessoal de casa que nos assiste. Desacelera em 2025, seria isso, doutor Álvaro? O desacelerar é sempre importante, né? Na nossa vida hoje, nessa nossa sociedade, mais ainda, né? Uma sociedade tão competitiva, uma sociedade que exige tanto da gente. Eu acho que você ter essa situação a quem recorrer, até às vezes para você pedir ajuda, é importantíssimo, né? Então, concordo em gênero, número e grau com você, Neto. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem que aprender a viver, né? E nós estamos assim, nessa correria, sempre buscando mais, a gente nunca está satisfeito com o que a gente está fazendo, com o que a gente às vezes tem, e sempre correndo atrás, e quando consegue, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter chance de usufruir o que a gente lutou tanto para angariar, né? Claro, claro. E para vocês que fizeram o tratamento, a cirurgia, também muito cuidado, porque muitas vezes, doutor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, você faz a cirurgia, faz o primeiro exame, volta lá, tá tudo bacana, pronto, vai embora, acabou, nunca mais procurou um médico, não tem o hábito de se cuidar. O que dizer para essas pessoas, doutor? Você foi diagnosticado, você foi tratado, profissional especializado, lhe tratou da forma indicada para a sua patologia. Não abandone o tratamento. Acompanhe e realize as orientações do seu médico. Como o Neto bem frisou, você que foi operado, você precisa ter um acompanhamento. A chance de recidiva existe, ou seja, a chance de voltar ao tumor existe. Se for pego de forma precoce, melhor para esse paciente, e o seu médico vai saber muito bem acompanhá-lo de forma adequada nesse processo de terapia e de acompanhamento. Então, é importantíssimo não abandonar nunca o tratamento proposto. Show de bola. Aquela pessoa que nesse momento nos assiste e faz, rapaz, doutor Álvaro é bacana, rapaz, gostei demais desse médico, faço questão de fazer uma revisão, né, do meu intestino com ele, como também, né, da gastrite, enfim. De que forma ele pode entrar em contato com a sua pessoa? Qual é o Instagram? Assim, tem algum telefone? Tem a sua clínica? Enfim, o que é que a gente pode passar para o pessoal de casa que nesse momento nos assiste? Então, eu vou deixar os telefones dos 2 consultórios que eu atendo, não só particular, mas também os convênios, certo, né, que é o 988820299 e o 2121-2900. São 2 locais diferentes, né? E tem o meu Instagram, que é o @Dr. Álvaro Bulhões, né, onde a gente conversa muito sobre alguns assuntos que eu acho bem interessante da população em geral conhecer. Lá vocês veem também que eu adoro praticar atividade física, então sempre estou dando minha carreirinha na praia, pratico meu jiu-jitsu já há muitos e muitos anos, né? Coisa boa. Então tenho o prazer de ser faixa preta do mestre Diogenes. Deixa eu ir mais para cá, só um minutinho, o pessoal de casa, deixa eu ir mais para cá um pouquinho, para não ter confusão desse final de ano, não é verdade? A primeira coisa que o faixa preta aprende é que em qualquer confusão ele corre. Né? A primeira coisa do treino dele é sair correndo a quadra toda para qualquer problema. Exatamente. Correr. Exatamente. Então, eu não só falo sobre atividade física, como também a pratico e faço com que as pessoas ao meu redor também busquem praticá-la, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo, né? E falo também, Neto, e gostaria de dar esse depoimento, que eu fui tabagista muitos anos. Nós somos de uma geração, o Neto e eu somos da mesma geração, e a gente, quando era adolescente, para chegar nas festas, a gente tinha que chegar fumando para dar também aquela fumacinha. Né? Pois para dar aquela chegada nas meninas. Quem não soltava, quem não fumava era careta. Né? Pois, exatamente, E graças a Deus consegui largar esse vício. Graças a Deus. O tabaco, tanto como o cigarro eletrônico, são extremamente prejudiciais à saúde, né? E a juventude tem que lembrar que
o tempo que ela está utilizando isso vai cobrar lá na frente. Então lá na frente, quando tiver depois dos seus 50, ele vai pagar um preço um pouquinho mais elevado do que a gente fez quando era mais jovem. Isso é certo. E no mundo de hoje a conta vem 3 vezes mais pesada, não é isso, doutor? Com certeza. Eu quero, doutor Álvaro, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, em nome de todos que fazem a TV Farol, canal 16.1, diariamente, de 13 às 14 horas, trazendo esses profissionais para debater com você algo que é do seu interesse. Eu quero agradecer aqui a sua presença, dizer que estaremos sempre à sua disposição e, claro, que faça dessa cadeira, como sempre, né, a sua verdadeira tribuna, amigo. Então, Neto, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre uma grande satisfação estar aqui com você. É como eu falei no início e estava conversando com você, eu gosto de conversar sobre medicina, eu gosto de fazer com que a população entenda melhor o que ela pode se precaver e o que é que ela pode buscar para ter uma vida melhor. Então, é isso. Eu acho que a prevenção sempre é a melhor forma de se evitar doenças graves. E busque seu profissional de saúde, busque seu médico, sempre que tiver algum sintoma ou algum sinal que você perceba que não está dentro da sua normalidade. É isso aí. Desejo a você um grande Natal, a sua família, um grande ano novo e que 2025 o senhor volta aqui para conversar com o meu público, tá bom? Eu desejo em dobro a você, a todo o seu público e a toda a sua equipe. É isso aí. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, vai na Carajás. A Carajás é a única loja de material de construção do país que transforma, não tenho dúvida, o seu sonho numa grande realidade. E você, empresário que está cabisbaixo, sempre pensa em você. Nada dá certo, Neto, pequeno e médio empresário não anda bem. Calma, amanhã cedinho, dá um pulinho no Sebrae, procura um consultor do Sebrae e relata para ele as suas adversidades. Certamente, tão quanto nós relatamos algumas adversidades aqui para o Dr. Álvaro, ele deu o caminho da cura, o consultor do Sebrae também fará isso com você e você vai sair de lá feliz da vida, porque o Sebrae é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano. E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá agora, pega o celular, @Programa Neto Alto, como também maior portal de comunicação do estado, viu, doutor Álvaro? @Portal Cada Minuto. Então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado, tá bom? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e Carlos Diego. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los amanhã, às 13 horas, aqui na TV Farol, a queridinha de Maceió. Até amanhã, pessoal. Tchau. Valeu. Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras pra cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. O melhor da vida você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás.